Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Paira sobre Paracuru uma luz de noite em seu início e por todas as ruas, bairros, localidades e distritos, a teia da noite forma um belo bordado de sons, vento e luz. O Flávio Sampaio conversará com a professora de dança Eliana Cavalcante, aquela que fundou a primeira escola de balé de Alagoas, e que tem uma duração de mais de 50 anos de existência. Esta mesma teia que usamos para descrever este início de noite em Paracuru, também foi realizada no balé brasileiro. Como sempre num bordado, há o ponto inicial, a partir do qual o desenho se espalhará no espaço. Balé, como a arte que tem uma matriz, que tem um conteúdo estético e uma técnica, que ajuda a traduzir historicamente as mudanças estéticas que dependem das relações sociais, econômicas, culturais e políticas dos seres humanos. Por isso o balé é válido historicamente. Sua linguagem corporal é capaz de sobreviver às diversas mudanças históricas, inclusive continuar uma linguagem capaz de responder a mudanças tão intensas como o fim das monarquias e o surgimento das repúblicas, o fim do feudalismo, o nascimento do colonialismo, do mercantilismo, do capitalismo e da revolução produtiva industrial. O balé teve seus primeiros pontos no Brasil no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e dizemos isso porque foi capaz de criar uma grande escola de balé suficiente para criar profissionais, coreógrafos e professores que multiplicaram esta arte por todo o país. Depois dos grandes momentos culturais em São Paulo, inclusive com as comemorações do 4º centenário, em seguida as políticas culturais com a construção de grandes teatros, como em Curitiba, e também, centralmente, por criação de escolas públicas de acesso universal e por escolas privadas que se multiplicaram por todo o país. Importante, essas escolas privadas normalmente eram de ex-bailarinas, de profissionais da dança que fizeram cursos, se formaram e passaram a reproduzir o balé por todo o país. Mas vemos isso claramente no Nordeste, como no Ceará, com diversos precursores de escolas privadas que se abeberavam nas escolas do Rio e São Paulo, e especialmente com a equipe do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que através do Sesc de Fortaleza fez nascer uma forte geração de dançarinos nos anos 70. Igualmente iremos encontrar isso no Amazonas, com professores dos grandes centros formando talentos locais. Isso aconteceu em Belém, em Natal, e no objeto desta conversa do Flávio, que é a história da professora Flávia Barros, uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nascida em Niterói, no estado do Rio, que vai morar em Recife e com uma amiga funda uma escola de dança naquela capital pernambucana. A professora Eliana Cavalcante, filha de jornalista e crítico de arte, escritor e grande incentivador cultural, dirá ao Flávio Sampaio que nela, na Eliana, havia um ânimo natural para a dança. Não conseguia ouvir um ritmo de frevo sem acontecer de dançar. E por estas características, inclusive, por gostar de assistir balés desde criança, ter vontade de conversar com os dançarinos, ela vai muito cedo se iniciar na escola da professora Flávia Barros. Um dado muito importante, por isso mesmo, devendo servir de atenção para todos nós, é que se criem oportunidades,
se estimule a criatividade para que cada vez mais seja forte a emergência de uma mensagem cultural que, sendo desta natureza, ela é simbólica da grandeza de um povo. E Pernambuco, especialmente Recife, tinha as ferramentas culturais, estímulos financeiros, políticas públicas, iniciativas populares, estruturas culturais, transformou o Estado num dos mais importantes polos de cultura do país. A efervescência cultural de Recife, nos anos 50, marcou as festas populares, a raiz folclórica dos povos, a música nacional, a literatura, o teatro, as artes plásticas e a política nacional. Eliana Cavalcante não apenas é a fundadora da primeira escola formal de balé em Alagoas, como é uma das que guardam a memória da dança em Pernambuco. E Eliana nos falará da sua natureza sedimentar, mais voltada para o ensino do que pelo desenvolvimento do seu talento como bailarina, ao recusar 2 grandes oportunidades de dançar, seja para o estágio Balé de São Paulo ou para a companhia da Dalal Arcá, no Rio de Janeiro. Por qual razão uma bailarina talentosa recusou 2 oportunidades que eram tops na sua melhor fase como artista no palco? Eliana nos dirá 2 razões principais. Uma é sua maior vocação para o ensino. E outra, a própria decisão de aprofundar sua relação numa união estável pelo casamento, gerar filhos e fundar uma escola. Mas essa decisão deve ter sido um conjunto de estímulos simultâneos. Mas ela guarda o momento de uma viagem de ônibus entre Maceió e Recife, quando uma pessoa com quem viajava lhe dirá que ela terá a oportunidade de seguir caminhos diferentes e que ela escolha o caminho com menos luz. O palco é luz. A carreira de bailarina é de muita luz em cena, um momento intenso em que há uma sinergia de luz num coletivo de pessoas que faz o espetáculo no palco e na plateia. A escola Eliana Cavalcante tem muito impacto na dança nordestina, formando público que cultiva o balé, formando dançarinos que fazem o balé, coreógrafos profissionais do figurino, de cenário, de luzes. Mesmo para aqueles alunos egressos que não se tornam profissionais da dança, há um papel social e cultural que cria uma capacidade inerente à cultura do estado de Alagoas. A escola, além do mais, é indutora. Foi uma incubadora de uma das companhias mais importantes da dança brasileira e nordestina, que é o Balé Íris de Alagoas, que fez parte dos grandes movimentos de dança. Participou em festivais, encontros de dança pelo Brasil, especialmente nas cidades nordestinas de Garanhuns e Campina Grande. O Balé Íris tinha uma estética de palco muito própria, com pouco cenário, sendo seu espaço construído pela linguagem simbólica e fantástica da iluminação. E aí entra na história da dança de Alagoas o Gustavo Leite, um grande talento que a cultura de Alagoas perdeu muito cedo. Já na parte final da conversa entre Flávio Sampaio e Eliana Cavalcante, vem à tona a ganância das grandes mineradoras que destroem as montanhas, o solo, dando enormes lucros para seus investidores e deixando por herança às populações imensas o desastre ambiental, a destruição e a morte. Foi o caso da Braskem Mineradora, que especialmente no tempo da ditadura militar, explorou o subsolo de Maceió extraindo salgema, que tem vasto uso em processos industriais para fabricar produtos derivados de cloro, fabricação de vidros, papel, celulose, produtos de higiene farmacêuticos, etc. A ganância da Braskem foi de tal monta e a omissão criminosa dos governos de então foi de tal forma que diversos bairros de Alagoas afundaram, derrubando prédios com milhares de pessoas tendo que ser removidas de suas moradias. Entre os prédios destruídos estava a escola de dança da Eliana Cavalcante, que tinha uma estrutura de boa qualidade e preparava gerações de artistas. Some-se a esta circunstância uma pandemia que durou 2 anos com as instituições fechadas. E ouviremos uma líder fazendo renascer da destruição e da omissão a sua escola de dança. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Quantos caminhos
Paracuru, cidade que dança, recebe hoje com um prazer enorme uma bailarina, uma professora de balé, coreógrafa e escritora. Seja bem-vinda a Paracuru, Eliana Cavalcante. Como é que está você, Eliana? Pra poder descansar na areia. Ai, Flávia, eu estou ótima, graças a Deus. Apesar desse momento que a gente está vivendo, né, com pandemias, essas coisas tudo com um monte de doenças, mas eu estou bem. Acabei de sair da Covid, mas eu estou bem. E agradeço a oportunidade, viu? Eu acho que é muito importante essa história de você estar preservando a memória. Eu acho que é uma iniciativa louvável. Vocês estão realmente de parabéns. Você, Flávio, sempre à frente, tomando essas iniciativas que eu considero brilhantes para a história da dança. Eliana, você tem a memória da dança de 2 estados. Você tem um pouco da memória de Pernambuco, onde você viveu, onde você aprendeu, e você é a memória do estado de Alagoas, porque você foi a primeira professora, a pessoa mais importante da dança desse estado. Então é uma honra ter você aqui conosco. Vamos do começo? Como é que surgiu a dança na sua vida? Foi a dança que te chamou? Foi você que procurou a dança? Ou a mamãe, no seu caso, você tem um pai escritor, jornalista, um crítico de arte, ou foi o papai que chamou? Bom, na verdade, eu acho que você já tem aquela vocação, né? Que não é só o talento, né? É a vocação, né? A inclinação, aquela disposição para a arte, né? Aquela predisposição para a arte. Porque meu pai disse que a primeira manifestação minha, meu pai escrevia diário, né? E diariamente, realmente, não era assim um diário que ele escrevia um dia assim, um dia não, ele tinha um diário mesmo. E então ele conta que aos 5 anos de idade eu fui assistir um espetáculo de balé na Zeta Coelho e a minha mãe, né? E a minha irmã, que era da Belinha Dávila, que era até, se não me engano, uma sobrinha daquele humorista Walter Dávila, do Rio de Janeiro, mas ela dava aula de balé em Recife, foi um tempo que ela deu aula de balé. E ele disse que logo em seguida eu escrevi uma carta, eu ditei, né, porque eu não escrevia ainda, eu só tinha 5 anos, para minha avó em Maceió, dizendo que queria ser bailarina. Então essa é uma primeira manifestação você assiste e fica encantado com aquilo, né? Isso aos 5 anos de idade. Depois ele registra no diário dele que eu fui assistir ao espetáculo de Flávia Barros, né, que seria a minha professora, e depois do espetáculo eu não saí da cadeira, eu fiquei assim olhando para o palco. Ele disse, vamos lá dentro conhecer os bastidores, e me levou para eu conhecer a Dona Flávia, né, que até hoje eu chamo de Dona Flávia, que era o costume da época, né, chamar os professores de Dona. E então eu fui conhecer a Dona Flávia e os bailarinos, as estudantes, né, da escola dela, que era uma escola nova em Recife, e encantada com tudo, com o figurino, com os cenários, assim. A Dona Flávia perguntou se eu não queria fazer balé. E eu disse que sim, né? Isso foi no fim de semana. Na segunda-feira eu já estava lá me matriculando para fazer balé. Que coisa bárbara, Eliana. É Dona Flávia que você fala, é a Flávia Barros, que foi uma importante bailarina do Teatro Municipal do Rio de solista, Janeiro. Do Municipal do Rio, do Teatro Municipal, isso. Não sei porquê, ela decidiu um dia que viria morar em Recife, né? Largou tudo que tinha no Rio. Ela é de Niterói, na verdade, mas estudou até se formar pela Escola do Teatro, né? Que hoje se chama Mariela Neva. E depois ela foi bailarina solista do Corpo de Baile. E um dia resolveu morar em Recife, conheceu o Recife, se encantou, foi dar um curso e ficou. Ela começou no Palácio do Alumínio, no esporte que era a sede do Esporte Clube do Recife. Depois ela inaugurou uma sede, eu tenho até foto dessa inauguração. Eu não fazia balé ainda, mas tenho um registro, porque meu pai, como jornalista e crítico de arte, foi que cobriu essa inauguração. Tenho fotos daquela turma antiga todinha junto dela na Rua Barão de São Borja, que era no centro de Recife. Depois ela foi para a Casa de Itália, onde ficou durante muitos anos, na Casa de Itália, que ficava no bairro da Soledade, também bem no centro de Recife. E foi lá na Soledade que eu comecei a estudar balé aos 8 anos de idade. Também tenho registro no diário do meu pai de que eu era apaixonada, como sou até hoje, pelo frevo. E aí a gente estava de Maceió aqui no Carnaval, de férias,
na Praça dos Martírios, e a orquestra começou a tocar o frevo, e eu subi numa pérgola e dancei frevo, e tinha o quê? Uns 6 a 8 anos de idade. Então, rapaz, disse que é aquela coisa assim, do nada, a criança se sente motivada por aquela música e vai lá e um show de frevo, entendeu? Então eu tenho já a dança, essa coisa que vem dentro da gente, né, que mexe, você não aguenta nem ouvir a música, já quer sair dançando. Então minha história começou assim, porque o meu pai, no caso, eu ponho, vamos dizer, a maior parcela de responsabilidade de eu ter sido bailarina e eu, até hoje me dedicar à dança, ao meu pai pela função dele de ser uma pessoa que era, como a gente diz normalmente, rato de teatro, né? Não só porque gostava de teatro, das manifestações, não só da arte dramática, porque ele é dramaturgo também. Ele se formou em Direito em Maceió, mas quando foi morar em Recife, ele se formou na década de 50 em dramaturgia na Escola de Belas Artes, que era uma escola a nível superior. E daí ele foi convidado em 55, que é justamente quando eu assisto o meu primeiro espetáculo de balé, que não foi da Dona Flávia, foi da Bilinha Dávila. Em seguida, ele também, nesse mesmo ano de 55, ele começa a escrever sobre teatro. Em 58 ele entra na Escola de Dramaturgia e então segue aquela efervescência cultural que Recife tinha na década de 50, que era a terceira capital do país, né? Era Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, as três mais importantes naquela época. Tudo acontecia em Recife, espetáculos de dança, espetáculo de teatro, espetáculo de música. Eu mesmo frequentei muito todas as segundas-feiras a Orquestra Sinfônica, gostava muito de ir com meu pai para os concertos. A minha mãe, ela tem um papel importante, porque ela é que me levava e me incentivava, mas a pessoa que me jogou nesse mundo, porque era ele com a sensibilidade dele para as artes, que eu não gostava de assistir bons filmes, bons espetáculos, tudo que vinha de fora ou do próprio Recife, né? Ele pertencia à ACTP, que era a Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco, que era formada por aquela turma mesmo assim, apaixonada e devotada ao teatro, como Mariano Suassuna, Valdemar de Oliveira, Valder de Oliveira, Adete Leite, eram jornalistas que na época eles formavam essa associação de cronistas teatrais. Existia uma associação de cronistas teatrais, eram muitos cronistas. E eles movimentaram a dança, tinha até um prêmio que eles entregavam todo ano aos melhores artistas e tal. Então, o meu início vai aí, Recife. E quando me perguntam se eu sou alagoana ou pernambucana, eu sempre digo que sou alabucana. Nasci aqui, saí daqui com 2 anos, porque meu pai foi, apesar dele ser, na época também funcionário público federal, mas ele foi convidado para trabalhar na imprensa em Recife. E aí ele pediu transferência e o INSS, que na época era IAPI, né, que esses órgãos vão mudando de nome, transferiu tranquilamente. E aí ele foi nós fomos morar em Olinda, na verdade. Nós não morávamos em Recife, morávamos em Olinda. E eu digo que essas duas cidades, para mim, elas formam uma só. Uma era a cidade onde estavam os amigos, os colégios que eu estudei. Agora, a parte cultural, ela estava em Recife. Nos teatros, nos cinemas, sabe, nos estudos, nos cursos, tudo que eu fiz, principalmente com relação à dança, foi tudo em Recife. As duas cidades são a minha paixão. Você começa a estudar já diretamente com a Flávia Barros. Quantos anos você tinha e que época era isso? Eu estudei com ela 15 anos. Eu saí de Recife, de Olinda, quando casei e vim morar em Maceió. Foi uma opção minha, muito forte, porque em 73 eu estava noiva para casar, para morar aqui, já decidida a morar em Maceió e abrir uma escola, que eu acho que eu tenho, apesar de ter recebido meus convites, né, para ser bailarina profissional, mas eu sempre botei em primeiro lugar a minha vocação para o ensino. É uma coisa impressionante, porque eu conto até a todo mundo que o colégio que eu estudava,
nas Freiras Beneditinas, que primeiro eu estudei no Bairro Novo, que é a parte baixa de Olinda, mais nova, e depois eu subi e fui para aquela sede, a Academia Santos Gertrudes, que é um colégio que fica no Alto da Sé, e você vai chegando em Olinda, você vai avistando já lá em cima aquele colégio enorme, amarelo, com as janelas verdes. Ali eu estudei vários anos, e as freiras, tanto da parte de baixo como a parte de cima, elas sempre me botavam na de aula para tomar conta de uma turma. Por exemplo, uma professora se suicidou, o colégio abafou aquilo, esse colégio é a parte baixa da cidade, né? E aí me colocou com 10 anos de idade, 11 anos de idade, aliás, para tomar conta de uma turma de 10. E eu tomando conta da turma. Depois a professora de ginástica quebrou a perna. Então, quer dizer, o colégio, as irmãs, elas já percebiam essa minha facilidade para me passar adiante o pouco que eu sabia. Daí eu acho que a minha vocação maior sempre foi, eu tenho muita saudade do palco, não vou dizer que não tenho muita saudade, mas a minha vocação maior eu acho que sempre foi para o ensino. Verde um azulão, de sangue furta cor. Eliana, você começa a estudar balé com a Flávia Barros há algum tempo atrás, isso é década de 50, 60. 58, não tem problema com a idade. Eu comecei com 8 anos de idade fazendo balé com Flávia Barros. Tá, aí o que eu quero te Nunca perguntar. tive outra professora. Quando eu tinha 15 anos, que estava com ela, aliás, antes disso eu tinha uns 8 anos de balé, ela me convidou, veja como é a questão de você perceber a vocação que eu estava falando. Ela me convidou para dar aula na escola dela. Primeiro ela viajou com a Ruth, né, que é a Ruth Rosenbaum, que era a sócia dela. Elas duas iam fazer um curso, viajar no mês de janeiro, se não me engano. E aí me pediram para eu ficar dando aula, tomando conta da escola. Olha a minha responsabilidade, eu tinha 15 anos, ela me deu a chave da escola, apesar de ter uma zeladora. Eu entrava, dava minhas aulas, recebia o pagamento das mensalidades. Entre uma aula e outra, havia um intervalo de 10 minutos. Eu, mais ou menos, que eu não lembro direito se eram 10 ou 15 minutos, eu recebia o dinheiro das mensalidades. Eu ia para casa tão feliz, com aquela bolsa enorme de bailarina, que normalmente a gente carrega toalha, não é, sapatilhas, essas coisas todas. Eu ia com a minha bolsa e um monte de dinheiro, porque quando elas viajaram, logo deu o início do mês e o pessoal pagava a mensalidade. E aí eu ia para casa, eu pegava 2 ônibus para chegar em Olinda, com aquela bolsa cheia de dinheiro. E aí aquilo me deu uma autoestima muito grande. Eu me achava assim o máximo, né? Dando aula de balé com 15 anos e tal. Quando ela voltou, ela fez uma reunião com as mães e estava todo mundo satisfeito comigo. Ela já me contratou. Lá em casa minha mãe não aceitou muito porque eu era aquelas alunas bem estudiosas, sabe? Que carregavam a medalha no peito, porque as notas eram todas acima de 7, comportamento 10, aquela coisa. E a minha mãe disse, olha, vai prejudicar os estudos. Meu pai disse, não. Dona Flávia foi lá em casa com a Ruth, né? As duas almoçaram na minha casa, fizeram o convite e foi quando o meu pai disse, não, vamos fazer um teste. Se nos primeiros meses a nota não baixar, ela continua dando aula. E foi assim que eu comecei a ensinar balé, com orientação direta, que a Dona Flávia é muito séria, fechada, né? Hoje em dia não, hoje em dia ela é bem alegre e tal, mas ela era bem fechada. Então, ela entrava, sentava com uma cadernetinha, aquela bendita caderneta com a caneta, e anotava todas as falhas. Então, ela dizia, você não prestou atenção, mas aquela menina está segurando na barra alta e o ombro estava lá em cima. Esse exercício, o Batman Tandi, você deu muito rápido para essa turma. Procure dar mais lento, em 4 tempos, entendeu? Uhum. Então, essa orientação eu tive numa cadernetinha que ela ia anotando e me passava. Sempre. Então, quando ela entrava, para mim era um horror. Meu Deus do céu, como é? Cheguei lá, vem Dona Flávia, entendeu? Muito antes de você ter uma escola de pedagogia das universidades, né, abrirem cursos de dança, a gente sabe que aí em Maceió existe na universidade um curso de dança. Você já teve um curso de dança particular com uma excelente profissional que eu conheço particularmente, trabalhamos juntos na Universidade no Rio de Janeiro, que é a Flávia Barros. Então, assim, ela também, além de te preparar como bailarina, também te prepara como professor. Como professora. Inclusive, ela me deu o programa para eu estudar
da escola, que na época, eu acho que já era Maria Oleneva, ela é Maria Oleneva desde quando? Porque em 80 e tanto, né? Porque em 65 foi quando a Oleneva faleceu, não é isso? É, década de 80. Porque foi década de 80. Então, quer dizer, quando eu ainda era escola de dança do Teatro Municipal, não tinha o nome ainda de Oleneva, né? Eu comecei a ensinar em 66. Inclusive, a Maria Oleneva tinha falecido um ano antes, quando eu comecei a ensinar. E aí, ela me deu o programa da escola do teatro. Eu tinha um programa todo direitinho, preliminar, primeiro ano, segundo ano, tudo lá anotado. E quando eu tinha dúvida, ela me explicava até como deveria, por exemplo, esse exercício você pode decompor dessa maneira para iniciar o ensino. Entendeu? Então, eu acho assim que a dona Flávia foi uma grande professora, que está viva, né? Eu acho que ela parou de dar aula, porque ela estava dando aula até um tempo desse. Mas é uma grande professora que não só tinha conhecimento, como ela sabia transmitir, foi muito respeito a todos os alunos até hoje. E eu tive essa grande chance, porque em Olinda tinha uma professora de balé. E Olinda para Recife tinha uma distância relativa antes, que não existia aquela avenida enorme que existe hoje. E o meu pai, muito crítico, que aliás ele era crítico de teatro, né? Ele assistiu a vários espetáculos das professoras que faziam o cenário artístico da dança em Recife, né? E ele disse, quando a mamãe disse, mas é tão longe a Flávia, lá no centro e tal de Recife, ele disse, não, para estudar tem que estudar na melhor. Isso não tinha, para ele não tinha essa coisa, é distante, vai pegar 2 ônibus, não tinha para ele, não tem isso não, tinha que ser na melhor. Então eu tive esse cuidado do meu pai, muito grande, e é por isso que eu estudei tantos anos com ela. Saí de lá, vim para Maceió, né, depois de 15 anos na escola dela, vim para Maceió. E como eu vim para uma cidade pequena, eu não fui exatamente, como você falou no início, a primeira professora de balé. Não, eu considero a primeira escola, porque existia um conservatório aqui em Maceió de música, dirigido por uma senhora, que era a dona Venusa Melo, e ela soube que tinha em Maceió uma moça que tinha feito balé em Recife, e que casou com um alagoano, como eu, e morava aqui. É a dona Izzy Jambo. Ela convida essa senhora para dar aulas de dança no conservatório de balé. Eu não sei assim, até que ponto ela sabia balé, se sabia muito, sabia pouco, isso eu não sei dizer, porque eu nunca assisti uma aula. Mas o fato é que ela deu as primeiras aulas, logo ela começou a ter um atrás do outro, e ela parou. E quando eu cheguei aqui em Maceió, uma moça que tinha sido aluna dela, que dava aula na ABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil. Pronto, eu não tinha mais ninguém. Depois foi que eu soube que tinha uma professora, 2 anos depois, que ensinava balé também, que era a Maria Emília Vasconcelos, que até hoje tem uma escola com o nome dela, ela está viva, mas quem toma conta é a filha. Mas assim, como escola, aí eu fui realmente a pioneira naquela escola. Mas vamos falar um pouco da tua estada também, Eliana, no Balé do Recife, que foi um grupo de dança criado pela Flávia Barros e pela Ruth Rosenbaum. Sim, o grupo de Balé do Recife, que inclusive, eu não sei se você chegou a participar, mas que teve uma interação com o balé armorial, com o movimento armorial, criado pelo Suassuna, pelo Ariano Suassuna. A Deus minha alma entregarei, e de outro por injúrio. Quando o armorial foi criado, o movimento, né? Não ainda a dança, mas o movimento, eu estive bem presente. Inclusive, o primeiro concerto da Orquestra Armorial, eu estava presente. Aí o Quinteto Armorial, eu estava lá presente. Mas a dança, ela vem depois, quando eu já estou casada, morando em Maceió. Você fala um pouquinho desse movimento, a gente tem um pouco de curiosidade é um movimento importante em Recife, e a gente sabe que a Flávia também participou dele. Participou. A Ariana convidou, né, para dirigir esse grupo de dança, e foi uma fase assim muito interessante, porque a dona Flávia não tinha sempre aquela dificuldade de ter rapazes, né? O número de rapazes é bem menor do que o de meninas, né? Então a dona Flávia foi atrás da universidade, se não me engano, de educação física,
e foi buscar esses rapazes para fazerem umas aulas de balé, para então ela começar esse grupo de dança armorial. Eu assisti, inclusive eles vieram dançar no festival aqui, se não me engano, meu Deus, em São Cristóvão, não sei, não lembro mais. Foi um festival que eu também fui participar, ela me chamou, aí era uma coisa bem eclética. Por exemplo, eu dançando Gisele, um trecho de Gisele, e o pessoal dançando o balé armorial. Aí eu assisti o balé armorial, não só a apresentação em Recife, como assisti nesse festival, que se não me engano foi o Festival de Arte São Cristóvão, não lembro bem, porque é muito tempo atrás, não é? Mas realmente foi um momento muito bonito e a dona Flávia teve assim uma importância muito grande, porque o movimento armorial ele se deu em artes plásticas, em música, em dança, né? Em vários segmentos de arte. Foi um movimento assim muitíssimo importante para a cultura não só nordestina, pernambucana, mas da cultura brasileira. Eliana, aí você volta para Maceió e você abre a sua escola. Agora eu quero falar assim, do teu momento com essa escola. Eu acredito que antes de você casar, você teve um momento também importante para você, que foi o seu conhecimento com a Marica Gidali, o balé estágio, né? Você ia frequentemente a São Paulo. O estágio para mim foi muito importante, e não só pelo convite que eles me fizeram para fazer parte do grupo, que na época chamava Balé de Câmara Estágio, que era um grupo pequeno, poucos bailarinos. Quando eu fui convidada pelo Décio, eles já tinham convite para ir para a Europa. Então era assim, o Décio disse, olha, se você aceitar o convite, já prepara o passaporte. Era desse jeito, entendeu? Mas eu fui fazer um curso de férias, apareceu na porta da sala de aula da minha escola, lá em Recife, um anúncio de curso de férias. E eu cheguei em casa com aquela coisa, falei para minha mamãe, disse, olha, um mês inteiro pagando hotel, não dá. E para ir para casa das suas tias, elas moram muito longe, bairros muito afastados. Fica muito difícil para você. E aí colocou um certo empecilho, né? E eu nem liguei mais. Como foi lá para as tantas, uma colega minha liga de Gracelinha, nós conseguimos nossa hospedagem, vamos nós duas. E aí nós conseguimos uma hospedagem excelente, num apartamento muito bom, me pegaram à disposição. Em Edópolis, um bairro também fácil de chegar na Rua Augusta. Olha, tudo perfeito. E aí foi quando eu comecei a fazer aula. Tinha meninas de Minas, tinha meninas que depois se tornaram bailarinas, como a Aninha Mondini, do Rio Grande do Sul, né? Aí tinha do Rio Grande do Sul, de Minas, e tem aquele pessoal todinho que depois vem fazer a dança em São Paulo. Estavam todos naquele momento ali no curso de férias. Se não foi o primeiro curso de férias do Brasil, foi um dos primeiros. Uma vez eu falei isso, não sei com quem, falaram, não, parece que antes tinha havido um no Rio Grande do Sul, não sei. Para mim, foi o primeiro que eu ouvi falar. E aí eu fui para esse curso, foi muito importante. Quando você abre os olhos, sabe, você se encanta mais ainda com o que você faz. E foi esse primeiro curso. Depois, eu já com a escola, eu continuei indo para os cursos de férias. Não aceitei o convite. E no ano seguinte, eu já casada, isso foi em 73, em 74... eu estava, mesmo morando em Maceió, ligada ao grupo de balé do Recife. E então, nós tivemos uma excursão que foi patrocinada pela Secretaria de Cultura do Estado e tal. E nós fizemos várias cidades do Brasil. Dona Flávia disse, você vai dançar. E convidou o Semi Jabai, né, que é uma figura importantíssima da dança no Brasil. E o Semi, que também era lá do Municipal do Rio, né, solista. E aí o Semi veio para dançar comigo 2 balés. A Gisele, que daí que eu fui pro festival, porque eu tinha dançado com ele, então eu fui dançando só um solo. E uma coreografia que Dona Flávia fez especialmente para nós dois. Chamava-se Encontro. Nós fomos dançar pelo Brasil todo. Foi meio doido. Uma hora a gente estava em Vitória do Espírito Santo, outra hora a gente estava em Salvador, outra hora a gente estava lá, descia para Campos do Rio de Janeiro. Então foi uma excursão um pouco louca, mas deu certo. E nessa excursão,
Eu estava em Natal, hospedado, nós estávamos todos hospedados no Hotel Reis Magos. Quando de manhã o Sem me ligou para mim e disse: Eliana, vai até a janela do teu quarto. Quando eu cheguei na janela, ele disse: vê lá quem está lá embaixo. Eu olhei e disse: eu não vou saber, não é um casal, mas não sei quem é. Não, olha direitinho. Eu disse: eu não conheço você. Ele disse: é a Dalasca e o marido. E ele disse: ela veio, ela vai lhe convidar para fazer parte da Associação do Balé do Rio de Janeiro. Eu falei: não, nem acredito numa coisa dessa. Mas quando deu intervalo, Dalal veio falar: quem é a menina que dançou Gisele? Eu vi. Aí o Sem me beliscou, como quem diz assim: tá vendo? Eu não disse a você. Quando acabou o espetáculo, ela já estava com o contrato na bolsa e me mandou chamar na mesa, porque estava a mesa dos bailarinos. O Sem estava conosco. Na outra mesa estava a Dona Flávia e a Ruth, né, as duas diretoras, o Dalal e o marido. E eles mandaram me chamar e ela perguntou se eu não queria fazer parte da Associação do Balé do Rio de Janeiro. Eu falei que não podia porque eu estava recém-casada, tinha comprado uma casa para pagar durante 20 anos, financiada pelo banco. O meu marido estava com financiamento também de uma clínica, tinha montado uma clínica de fisioterapia. E o marido da Dalal, que eu não lembro o nome dele, ele disse: mas eu tenho amigos que têm hospitais, podem me contratar para você trabalhar nesses hospitais. Quer dizer, a coisa foi toda facilitada. Mas eu sou muito mais racional do que passional. Eu pensei assim, eu digo, esse convite veio como do Décio. O Décio veio, do Décio Otero veio quando eu já estava noiva pronta para casar. O da Dalal veio quando eu já estava casada, com esses compromissos todos financeiros. E eu disse: não, isso não é para eu ir de jeito nenhum, eu vou continuar com a minha escola em Maceió. E então foi o segundo convite que eu deixei para lá, porque eu acho que, como eu falei desde o início, eu acho que a minha vocação maior é para o ensino mesmo. Mas eu acho que eu dançava direitinho, né? Porque ser convite não é uma troncha qualquer. Mas eu acho que foi o convite não veio na hora certa. Eu sempre pensei dessa maneira. Ter tido a oportunidade, né? Eliana, e assim, você teve que tomar uma decisão importante na sua vida, né? Ou eu vou ser uma bailarina profissional, ou eu vou constituir uma família. Então, essa foi uma decisão que muitas meninas como você já devem ter tomado na vida. Ou você se arrepende dessa decisão, ou você acha que tomou a decisão correta? Eu acho que eu tomei a decisão correta. É quando você se encruzilhada, porque eu me vi na encruzilhada mesmo, principalmente o primeiro convite, que eu ainda estava noiva, poderia ter sido tudo diferente. Aí você tem que escolher se você vai para a direita ou para a esquerda. E aconteceu um fato que eu acho que é uma coisa assim, nem todo mundo acredita, mas eu estava viajando no ônibus de Recife para Olinda, era de Maceió para Recife, né? E tinha um senhor junto de mim e ele começou a falar comigo, dizer que sabia que eu era um artista, não me conhecia, mas que sabia que eu era artista. Aquelas coisas que você não sabe se era um médium, o que é que era, para quem acredita, para quem não acredita. E o fato é que ele me disse que eu ia receber um convite em breve, que eu escolhesse o caminho que parecesse de menos luz. E eu aquilo ali, eu cheguei em casa e falei com meu pai. Eu não sou espírita, meu pai é espírita. E meu pai anotou aquilo. E ele deixou, eu esqueci totalmente, porque foram meses depois que eu recebi o convite do estágio. E ele ficou calado. Quando eu me decidi, ele foi buscar o diário dele e me mostrou. Ele disse: pode parecer, pode não acreditar, mas você escolheu o caminho certo. O caminho de menos luz, ou seja, menos luz com o sentido de ribalta, né? Sim. Eu não teria mais aquele foco todo de uma bailarina profissional viajando pelo mundo, que foi o que o estágio fez, com muitas experiências, não é? E depois também a oportunidade que eu perdi com a Associação do Balé do Rio de Janeiro, não tenho a menor dúvida. Mas eu não me arrependi, Flávia, até hoje. Pensando só em você, e o tempo passa e eu vou me acabar. Hoje vamos falar um pouco da sua escola, dessa escola que nasce, né, com você se mudando para Maceió, do Grupo Íris, que foi uma companhia importante para o seu estado. Eu acredito que até hoje foi o grupo mais importante que já surgiu. Inclusive está fazendo 20 anos, que foi extinto no próximo mês, não é? E do Gustavo Leite, eu queria falar também dele, da importância do seu amigo Gustavo Leite para todo esse movimento que aconteceu.
Com certeza, o Gustavo, inesquecível o Gustavo, ele me ajudou muito, porque era muito talentoso, né? Hoje o nome dele ele tão jovem, morreu com acho que 39 anos, mas contribuiu muito para a arte, para a cultura, não só com a dança, porque ele começou como diretor artístico, cultural, da Fundação Teatro Deodoro, que na época era a Fundação, né, do teatro. O pai dele era o presidente, o Dr. Braulio Leite, e ele ficou como diretor artístico. Não foi só o diretor artístico, aquele que o papai botou lá, não, porque na verdade ele era muito dinâmico e muito criativo. Foi uma das inteligências mais brilhantes que eu conheci. Aí, infelizmente, ele foi assassinado. Foi um choque, porque ele, tanto para o Balé Eliana Cavalcante, que é a escola, quanto para o Balé Iris de Alagoas, que é o nosso grupo, esse que durou 21 anos, ele foi muito importante com os planos de luz dele e com os cenários. O balé eles não usava muito cenário, era algo mais assim, mais despojado, mais a cena que estava, a gente tinha inspiração nos grupos que estavam surgindo na época, que eram grupos jovens, né? Que era o Corpo, o Cisne Negro, o Estágio, esses grupos que iam surgindo, que eram assim, que usavam mais de iluminação do que cenários, né? Tinha um tipo de trabalho. E nós também fazíamos, mas os planos de luz dele eram assim, impecáveis. E com relação à escola, ele criou cenários lindíssimos. E eu ouvia, apesar dele ser bem mais jovem do que eu, né? Nós tínhamos uma diferença de, sei lá, 10 anos, 11 anos. Mas eu escutava muito ele, porque eu achava que ele tinha uma criatividade fora do normal. A escola, ela formou, hoje eu já tenho os netos, né? As netas dos alunos, das alunas que estudaram comigo. Formou gerações, alguns abriram escola, outros só estudaram e depois abandonaram, a maioria, né, faz isso, que a gente sabe bem. Uma parte segue a dança, mas profissionalmente, então eu tenho um bailarino, que me deixou por último, hoje dança em 2 companhias em Nova York. Aí tem outras que abriram escola, aqui em Maceió mesmo tem várias escolas, o pessoal diz que eu sou a mãe de todas, não exatamente de todas, porque tem gente que não estudou comigo, né? Mas a maioria estudou comigo. Então, eu acho que para a dança, o Balé Eliana Cavalcante teve essa importância de ser vamos dizer, um alicerce, né? O início de tudo para muita gente. E o Balé Iris que surgiu, a escola surgiu em 73, apesar de que eu já dava aula aqui em 1972, eu viajava de Olinda para cá para dar aula no Colégio Santíssimo Sacramento. Durante um ano. Depois eu casei, vim morar aqui e criei a escola mesmo, o Balé Eliana Cavalcante, eu considero mesmo a partir de 73. Em 81 eu criei o Balé Iris de Alagoas, que eu tinha levado umas meninas, só tinha meninas na época, para dançar. Já tinha um rapaz, mas ele não estava no nível ainda, então eu levei só as meninas para o Festival de Arte de São Cristóvão, em Sergipe. E lá tinha um rapaz que dirigia, não sei se você conheceu, o Celso Cardoso, que ele era do departamento de dança do INACEM, que é no órgão federal, uma né? pessoa importante da dança brasileira. Isso, é o Instituto Nacional de Artes Cênicas, né? Que depois passou a ser Fundacem. E aí o Celso Cardoso estava lá e quis me conhecer depois do espetáculo. E era uma apresentação ao ar livre. Ele disse: Eliana, por que você não forma um grupo? Estão surgindo tantos grupos no Brasil, justamente daquele início que tem. O estágio tinha poucos anos, o grupo Corpo, tudo daquela época surgindo, né? Então eu falei um grupo, mas muito esse pessoal muito verde. Eu disse, não, mas assim que começa. Olha, quando você chegar em Maceió, repare que coisa engraçada, faça uma carta para o INACEM, aí ele deu o endereço, né? Que era no Rio de Janeiro. Faça uma carta pedindo auxílio excursão. E antes você marque pauta em vários teatros do Brasil para essa excursão. Eu achei aquilo tão louco, mas eu disse, eu vou atrás desse rapaz fazer isso. E aí eu haja ligar para os teatros, eu preferi fazer o Nordeste até Salvador, né? E haja ligar para os teatros e marcar pauta nos teatros, e foi assim que surgiu o Balé Iris, porque eles mandaram a verba para eu pagar um ônibus. Teve concorrência, né? Porque eu mandei para várias empresas, que assim ele pediu. E a empresa que foi escolhida me deu um ônibus com ar-condicionado e nós saímos daqui de Maceió com aquela turma toda muito jovem para dançar. Depois, logo em seguida, no outro ano, teve um convite para participar do ENDA, né? Que era o Encontro Nacional de Dança Amadora, em São Paulo. E nós fomos para 2 ENDAs,
sair com a turma toda. E era uma loucura para conseguir passagem para esse povo todo. Aqui em Maceió, na época, ainda tinha muitas usinas. E já atrás dos usineiros, que era quem tinha dinheiro para dar passagem para esse pessoal. E o primeiro grupo que viajou, nós éramos, se não me engano, 21 ou 23 pessoas e conseguimos passagem para todo mundo. Então, assim surgiu o Baleíris, que eram elementos que eram tirados da escola. No final do ano, todo ano ficava aquela expectativa. Será que eu vou ser convidado para integrar o Baleíris de Alagoas, né? Aluno da escola ficava naquela expectativa se ia ser convidado ou não. E é assim que surgiu o Baleíris de Alagoas. Que foi um grupo que se apresentou bastante pelo país. Muito, e que, pelo assim, país. E aqui em Maceió, a gente tinha sempre pauta no teatro em maio e em outubro. Nós dançávamos 2 vezes por ano dentro de Maceió. Fazíamos um espetáculo e repetíamos aquele espetáculo em outubro. Só que teve um ano que nós tínhamos um concurso que era um negócio, a concorrência Fiat, não sei se você lembra disso. E aí o Gustavo Leite ficou, Eliana, concorre. Eu digo, a gente vai ganhar nada, tantos grupos no Brasil, vai ganhar um grupinho de Maceió, sabe? Ele disse, deixa de se menosprezar, vamos fazer o projeto, vamos sentar. E ele que botou aquela mola toda em mim, nós sentamos e fizemos um projeto. Mandamos para a Fiat. Um dia recebo um telefonema dizendo que a minha ideia de espetáculo tinha sido aprovada e eu tinha que ir para Salvador receber um prêmio em dinheiro. Olha que loucura. Aí eu fui para Salvador, mandaram passagem aérea, tinha hospedagem e tudo. Recebi, junto com outras pessoas do Brasil, esse auxílio de montagem de espetáculo, né? E montei um espetáculo. Então foi um ano assim que o Baleíris fez 2 montagens diferentes por conta desse prêmio. Mas em tudo quanto era festival, em Recife, em Garanhuns, em Campina Grande, adorava ir para Campina Grande. Aqueles festivais de Campina Grande, dirigidos pela Eneida Maracajá, eram uma maravilha. Um encontro de gente do Brasil inteiro. E como não era concurso, sabe? Porque eu sei que concurso tem suas, como hoje tem muito no Brasil, tem suas vantagens, mas também tem a desvantagem que é da aproximação, aquela coisa da gostosa de fazer amizade, porque parece que todo mundo é inimigo de todo mundo. Eu pelo menos, eu fui a vários e eu me sentia assim um pouco, você fica, não trava muita amizade, tá todo mundo muito preocupado em se apresentar bem à noite, porque é concurso, vai ter uma comissão julgadora. E os festivais de Campina Grande, de Recife, não, eles eram aquele encontro amistoso, todo mundo, de cada ano, a gente se encontrava de ano em ano, então quando chegava lá, aquela alegria, encontrar Roosevelt Pimenta de Natal, encontrar Mônica Lira de Recife, entendeu? Todo aquele pessoal que fazia dança, a gente se encontrava, era uma festa, tirar fotos com aqueles grupos, eu tenho foto com muita gente. Então esse caráter, essa coisa gostosa do encontro, da troca de ideias, eu achava aquilo tudo muito fantástico. E o Baleíris fez muito isso, muito. Até a escola também, o balé também foi. Às vezes eu ia com dois tipos de condução, levando o Baleíris, outro levando a escola, né? Chegamos a nos encontrar em Campina Grande, a minha escola, que foi o Balé do SESI, e o seu grupo. Sim. Eu acredito logo no início, né? Que fomos lá, foi lá que nós nos conhecemos. E aí vocês fizeram muito sucesso, porque aquilo ali foi para Fortaleza, eu acho que foi o boom, né? A presença de Blaut, de ali as aulas de Jane Blaut, eu ia para o Rio só para fazer aula com Jane, ia para São Paulo só para fazer aula com a Jane Blaut. Eu adorava aquele jeito dela de dar aula. Sim. Fantástica. O Denis, eu nunca fiz aula com ele, não, mas a Jane, ela participava desses cursos de férias que eu falei, do balé estágio, né? Elas passavam um mês inteiro dando aula. E aquilo ali, ela dava aula só para profissionais. E vinha gente de tudo quanto era canto. Não é só do Rio, por exemplo, para São Paulo, de Minas para São Paulo, mas da Argentina, bailarinos profissionais de férias, estavam lá para fazer aula para a Jane Blaut. Então, as aulas dela eram uma delícia. E como eu sempre gostei de saltar muito, sempre fui meio voadora, sabe assim, meus saltos sempre foram... Uma vez ela quebrou o dedo, porque ela ficou tão entusiasmada e no estágio tem um bailarino, o Milton Carneiro, que saltava muito alto. Não sei se você conheceu o Milton. Sim, claro. E aí, o Milton saltava muito alto. E eu comecei, ela disse, vai, Eliana, como os rapazes, eu fui, né? Na diagonal. E aí ela começou a dizer, vai, Milton, a Eliana está saltando mais alto do que você, vai.
Milton, quando ela bateu no piano com força, quebrou o dedo. De noite, quando eu cheguei para fazer aula com ela estava sentada com o dedo enfaixado. Aliás, eu estava sentada no corredorzinho que tinha no estádio, né? Aí eu sentava lá e ela parou em frente a mim, mostrou a mão, o dedo engessado, disse, olha, por causa de você, viu? Por causa de você, que o dedo está engessado. Eliana, a gente já está caminhando para o final do programa, passa rapidinho e ainda tem coisas que eu quero falar de você. História, né? Você foi secretária de Cultura do Estado, você pertence à Academia Alagoana de Letras, você é uma escritora. Tem muita coisa ainda para falar de você. Teve um período que você me convidou para dar aula na sua escola, que foi muito gostoso de estar aí com vocês, e que também você dançou um balé meu, que aliás é uma das poucas coisas que eu coreografei, que eu me sinto muito honrado, Eliana. Com a fantasia triunfal, né, sobre o Nacional Brasileiro de Gottschalk. Como é que está hoje a sua escola, Eliana? Assim, a gente só sabe que teve um problema da Braskem, do solo, do bairro onde a sua escola estava. Na verdade, foram 4 bairros e meio, porque uma parte do Farol também sofreu afundamento, a do solo, rachaduras e fissuras nas casas, nos prédios, né? Uma grande tragédia. Só não foi maior porque até hoje não teve nenhum acidente para morrer uma pessoa soterrada. Isso nunca aconteceu. Morreram pessoas por, vamos dizer, consequência, infarto, AVC, suicídios, vários suicídios, porque você tem tudo seu ali, morou a vida toda ali, tem gente que morava há 50 anos, sei lá, no bairro, construiu a sua casa com muito carinho, ou tinha o seu negócio. Nosso caso era a casa e a escola, né? Porque o meu prédio foi construído especialmente para a dança, que na época foi construída, um caso raro, no Brasil, com salas com pé direito de 4,5 metros. Era uma escola belíssima, lindíssima a sua escola, eu conheci. Pois é, quando nós construímos eram 3 salas, sendo 2 de 100 metros quadrados. Então aquela sala quadrada, que você faz aquelas manejes maravilhosas, você faz as diagonais, né? Pé direito alto, o piso foi todo apropriado, como eu fiz, tudo direitinho. E muitos banheiros, muitos vestiários, cantina, tudo que eu tinha. Aí eu perdi tudo de repente. O meu prédio, na verdade, ele não sofreu. Ele ainda está lá em pé bonitinho. Só que a redondeza todinha, atrás de mim mesmo tem uma casa que eu fui, o piso todo afundado. Então aquilo ali, para mim, foi terrível. Foram 2 anos de muito sofrimento, porque de repente eu não tinha mais alunos. Eu tive que mudar de bairro e praticamente começar do zero. Porque mas fala para o nosso ouvinte o que foi que aconteceu, por que chegou a esse ponto nos bairros de Maceió? A questão da Braskem, né? A questão da mineração, a extração do salgema. Eles começaram a extrair, não fizeram o que era de direito fazer, não é? Você vai extraindo, não é assim, vai extraindo, e depois um dia, 40 anos depois, as consequências vieram. Então, acho que não houve fiscalização dos órgãos competentes, nem na época, durante os anos todos, nem do governo federal, nem do governo estadual. Todo mundo foi muito omisso. Há algumas pessoas, como tem um amigo meu, que é meu colega confrade da Academia Alagoana de Letras, José Geraldo Marques, ele foi uma das pessoas que, na época, ficou denunciando, sabe? Mas não teve jeito, ele saiu até de Maceió, porque começa a ser perseguido. E foi uma história, vamos dizer, terrível mesmo, sabe? Muita gente sofreu com isso. E eu perdi o meu prédio. E eles passaram muito tempo para me indenizar. Não foi uma indenização justa, em absoluto, porque você acabar com a história de vida e de história de trabalho, né, de uma pessoa toda a história. Tem a parte afetiva, tem a parte histórica, tem a parte... Ontem me perguntaram numa entrevista se eu tive muito prejuízo. Eu disse, meu prejuízo financeiro tive, mas o pior foi emocional, porque eu adoeci, adquiri uma úlcera enorme, eu tinha insônia, meu cabelo caiu, entendeu? Boca amarga, até hoje eu tenho a boca amarga, eu consegui voltar a dormir, graças a Deus, que a insônia é terrível, ela acaba com a saúde. E a úlcera eu estou tratando ainda, já tomei antibióticos e tudo mais.
e ainda não consegui me restabelecer totalmente. Aquilo ali você parece que nunca mais vai ser a mesma. Mas eu, graças a Deus, estou dando a volta por cima quando eles me pagaram. Mesmo não sendo justo, mas eu comprei uma casa na minha rua, demoli a casa e fizemos um negócio familiar. Por exemplo, meu filho tem a parte de crossfit, né? Ele tem a Corais. A Ilana vai montar que não está pronta ainda, uma brigadeiria, que ela trabalha com brigadeiros gourmet. E eu construí uma sala. Eu não quero mais do que isso. Aos 72 anos, 56 anos de ensino, porque tem 56 anos que eu ensino balé, eu não quero mais ter uma escola com funcionários, ter uma empresa com muitos funcionários, com porteiro, faxineiro, secretária, entendeu? E muitos alunos, e montar espetáculos, eu não quero mais isso. Estou numa outra fase, até porque eu tenho meu lado escritora também, né? Que eu sou da Academia Alagoana de Letras, gosto muito de escrever. E achei que esse é o momento de pensar assim, eu vivi muito mais do que eu tenho pela frente. Então, esse restinho que me sobra, eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível, fazendo aquilo que eu gosto. E o que é que eu gosto? Eu gosto de dar aula de balé, adoro, eu me sinto bem. Se eu estiver com a dor, se eu estiver triste, eu entro na sala de aula, pronto, não tem mais problema nenhum. Eu gosto de ver o desenvolvimento dos alunos, mas eu escolhi só trabalhar à tarde, porque pela manhã eu sou mais esperta para escrever, para ler, até para fazer as coisas normais que a gente tem do ser humano, de ir a um dentista, de ir a um médico, entendeu? Fazer um exame. Então eu deixo as manhãs para isso. E à noite, se tiver algum espetáculo, eu vou assistir. Se não tiver, eu assisto um filme em casa. Eu leio mais um pouco, eu escrevo. Eu quero a manhã e a noite para mim. Sabe, esse momento é um momento. Eu acho que cada um, né, a uma certa altura da vida, deve escolher o que fazer para lhe dar prazer, para aproveitar, crescendo, né? Porque eu continuo crescendo, gosto muito de fazer curso. Curso de balé eu fiz tanto na minha vida, tanto, até agora, com 60 e tantos anos, foi o último que eu fiz. Eu acho que eu fui para São Paulo e fiz um curso, mais um, sobre o método russo, porque eu sou apaixonada pelo método russo. Eu fiz o primeiro curso em 1909, West Michigan University, lá em Kalamazoo, nos Estados Unidos. E aí eu fiz aula com grandes mestres, né, que é Ninel Kokapkina, né, que foi uma grande solista do Kirov. Fiz aula com Jürgen Schneider, que à época ele era mestre do American Ballet Theater. Fiz aula com Yutti Mitreter, que era da Lyuba Gulaeva, que foi colega do Baryshnikov, contemporânea, né? Foi colega da mesma época. Grandes mestres. Ali a minha cabeça fez assim, é isso mesmo que eu quero, é estudar esse método. Então eu vou estudando. Eu não digo nunca que a minha escola, ou agora o meu estúdio, que eu não tenho mais escola, eu digo que eu não tenho mais escola, eu tenho um estúdio de balé que eu dou aula para quem ama o balé, quem quer fazer o balé pelas muitas vantagens que ele traz para o físico, para a mente e para o espírito. Então eu continuo minhas aulinhas, mas não quero mais montar espetáculos. Eu posso até montar coreografia. Você quer dançar onde? Você quer ir para o festival tal? Eu monto a coreografia, tu vai te embora dançar. Mas eu não quero mais montar o meu espetáculo, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa assim, Maceió é muito difícil, uma cidade complicada, não tem nada, você tem que comprar, toda vez que vai comprar figurino tem que viajar, porque quando tem a diversidade não tem a quantidade, quando tem a quantidade não tem a diversidade. Começa por aí, sabe? Lidar com costureiras, porque eu fazia tudo, eu desenhava figurino, fazia seleção musical, os temas, quando não era um balé remontado, eu já remontei alguns balés de repertório completo, como remontei, o último foi La Fille Magardé, que adorei, mas remontar La Fille Magardé, achei o máximo, me deu um trabalho, porque toda uma pesquisa, mas eu também sempre gostei de criar os meus libretos, né? Sempre gostei de escrever, para basear dentro das possibilidades que você sabe, uma escola particular e pequena, porque minha escola nunca foi assim uma escola daquelas com 400, 300 alunos, sempre 60, por aí. Uma escola assim, para você montar, dentro das dificuldades da cidade, montar um espetáculo de repertório, não é fácil. Você tem que ter elementos muito bons. Então eu fazia as minhas adaptações, por exemplo, Pensão Dona Santa. É uma história que me surgiu na cabeça e aí, naquela pensão Dona Santa, vinha toda a possibilidade de a mulher, a dona da pensão foi bailarina e vai ser homenageada e o teatro não sei de quanto da cidade, inventava o nome da cidade, né? Aí vai dançar um trecho de Copélia, entendeu?
E aí eu ia montando umas pecinhas, porque eu vejo como um aprendizado para os alunos da escola. Mas também tinha as coisas mais modernas, mais soltinhas, principalmente o Balé Índice, que também tinha suas participações especiais na escola. Infelizmente, nosso tempo chegou no final. Você é uma estrela da dança brasileira, você tem uma importância enorme para a dança do teu estado, Obrigada, de Alagoas. Então eu quero só agradecer a você pela tua participação nesse nosso projeto, que é um programa de rádio que democratiza a dança para as pessoas de Paracuru, mas que também vai ficar na memória, vai guardar o seu depoimento para que outras pessoas lá na frente possam saber da tua importância. Muito obrigado. A gente coloca... Uma vez um rapaz de Campina Grande, um senhor que assistiu o espetáculo, exageradamente disse que Campina Grande devia ter uma estátua em homenagem. Aí eu digo, não, isso aí era um exagero. Mas Paracuru devia ter uma estátua sua, porque você é muito importante para essa sua cidade, que é a sua cidade natal. Parabéns, Flávio. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado, Eliana. Um grande beijo para você.